E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo e eu vou fazer esse vídeo aqui para responder a pergunta de um inscrito aí, tá certo? É, vamos só conferir aqui a pergunta do nosso camarada, tá bom? Era para mim ter deixado aberto aqui e eu acabei esquecendo de deixar é, a pergunta dele aberta, tá? Mas é rapidinho. É um assunto é, poderia ser deveras espinhoso, mas eu acredito que nem tanto. A questão toda é que as pessoas, às vezes, vamos dizer assim, quem acredita, né, se vale de argumentos muito básicos, acredito eu, entendeu? E não é o suficiente, eu vejo, para responder todas as questões. E assim, e aí fere muito, e muito mesmo, né? As verdades bíblicas, e isso é um problema, né? Isso é um problema. A ponto de usarem argumentos como quem defende, né, a Bíblia em sua essência é como se fosse, obviamente, um bibliólatra. E não é o caso, né? O que a gente vê é que existe, sim, muita heresia, existe, sim, por demais, né? É, muita idolatria, dentro do catolicismo, desde aí o seu berço, né? Mas as pessoas não reconhecem e criaram uma estrutura dogmática tão profunda que qualquer coisa que foge à explicação deles aí se torna algo excomungado, se torna uma heresia, se torna uma blasfêmia. E a verdadeira blasfêmia é pegar a palavra de Deus e não respeitá-la. Então é a pergunta aqui do Lucas Matiola. Poderia fazer um vídeo sobre Mariologia? Eu sei que o termo aqui Mariologia, ele vai falar da teologia que envolve, né, todas essas questões. Eu acho que os três pilares aí que sustenta a adoração a Maria dentro do catolicismo. Eles vão dizer que não é adoração e tal, mas a gente sabe que é adoração, tá? E aí é uma adoração sincrética, né? Você tem ali diversos elementos estranhos, né? De deuses pagãos e tal. O vídeo não vai ser um vídeo tão complexo, ele vai ser um vídeo mais direto ao ponto, mas eu vou tentar abordar os pilares principais que embasam a mariolatria, tá? Que se torna base para o catolicismo e quais são as provas eh, vamos dizer assim, históricas, antropológicas e espirituais para tal veneração, tá bom? Então, eu não vou adentrar a teologia de Maria, né? Mas sim o surgimento da mariolatria e por que é errado, obviamente. A primeira matéria de referência que eu quero acabar utilizando aqui é exatamente essa matéria que eu achei interessante, tá? Eu vou ler, pessoal, mas você sabe, eu vou dar o meu complemento, eu vou dar as minhas contribuições aqui, obviamente, de conhecimento para esse tema, tá? A realidade é essa. Então, não espantem muito. Eu não estou entendendo porque minha tela não está do lado de cima aqui, tá? Ela está descendo. Deixa eu só organizar isso aqui. Tá, eu acho que agora fica por cima de tudo, né? É. Agora fica por cima de tudo, beleza. Então, às vezes dá esses bugzinhos. Mas vamos começar a nossa leitura. Lembrando, eu sempre vou acrescentar aqui em questão de informação, em questão de texto bíblico, tá? Algumas referências eu vou acabar não citando, só para tornar mais didático. Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, eu dei um vacilo na primeira vez que eu gravei, então eu acredito que não vai sair tão do jeito que eu queria que saísse, tão espontâneo do jeito, né? E o outro demorou 51 minutos, então eu vou tentar, querendo ou não, diminuir o tempo desse vídeo, tá? Mas vamos lá. A principal refutação a respeito da doutrina da mariolatria na história da teologia cristã aconteceu no século IV depois de Cristo, quando Nestório desejou negar a divindade de Cristo, afastando-se da ortodoxia fixada no Concílio de Nicéia. Tá? Então, é, como é dito aqui, a primeira refutação a respeito da doutrina da mariolatria, tá? Dentro da doutrina da mariolatria, óbvio que existem verdades, tá?
E essa tentativa de refutação de Nestório aqui, ela não é aceita por um motivo óbvio, né. A Sagrada Conceição de Jesus Cristo é um fato bíblico, é um fato que faz parte da nossa fé em Cristo Jesus, ou seja, sim, Maria concebeu Jesus por obra e graça, né, divina do Espírito Santo. Então, Maria teve Jesus virgem. Sim, Maria era virgem quando ela concebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Nestório ele vai bater em cima disso, porque, bom, em toda época existiu homens extremamente céticos acerca de algumas coisas e do ponto de vista material da coisa. Então ele achava um absurdo, talvez não acreditava, acreditava-se na figura de Cristo, mas Cristo, uma mulher gerando um Deus, era muito estranho, tá? Então era o ponto de partida, mas sabemos que o nascimento de Cristo é um milagre. Então isso aqui se torna um dos pontos contra a mariolatria, certo? Mas eu não colocaria, então você vê que eu peguei esse texto não é para concordar com ele, mas é para é mais uma síntese. Aqui está mais sintetizado todo o assunto e eu vou discorrer em cima do assunto enquanto a gente estiver falando aqui, né. Mas vamos lá. O termo usado pelos cristãos era Theotokos, que literalmente é portadora de Deus. Por causa das controvérsias cristológicas da época para exaltar a deidade absoluta de Jesus, Nestório se colocou em oposição ao uso do termo para negar a encarnação de Jesus e insiste em chamar Maria de Christotokos, posicionando-se contra o Theotokos, certo? E qual era a ideia de Nestório? E essa ideia aqui é uma ideia que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro vai combater. Lá já no você vê que Nestor ele é o cara que ganha proeminência no assunto, em tratar tirar a humanidade de Cristo e tratar Cristo apenas como um ser divino. E que ele, vamos dizer assim, eh, que o Jesus homem é homem, 100% homem enquanto viveu, ele não tinha nada de divino. E ele só passa a ser divino depois da sua ressurreição. Essa é essa ideia, essa heresia que era pregada por Nestório, mas isso vem antes, tá? Porque essa negação de Cristo sendo 100% homem, 100% Deus, isso aí não é do quarto século, tá? E isso vem antes, mas foi bem abafado pelos apóstolos, tanto que o apóstolo João ele vai dizer que aquele que diz que Deus que nega que Jesus veio em carne e é Deus, esse é o anticristo. O próprio apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo homem, tá? Jesus Cristo homem. O que ele está fazendo referência exatamente a isso. Esse Jesus que a gente prega, que é o Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tá? Esse Jesus é o Jesus homem que conhecemos, é aquele crucificado, é esse, tá? Você vai ver que os apóstolos, volta e meia, eles fazem essa afirmação exatamente porque tinha uma corrente ali, mais esotérica, agnóstica, que não queria que a figura de Jesus era uma figura divina que surgiu ali e tal, não era o Jesus homem. E isso, obviamente, é uma tentativa de apagar a história de Cristo e de desfazer das profecias, porque as profecias de Isaías, de Jeremias, as profecias do Antigo Testamento já diziam que viria um rebento Israel, um salvador que nasceria de uma virgem e ele seria odiado por todos, não teria uma boa aparência e tal, como diz Isaías ali no seu Salmo, ou Isaías no capítulo 51. Então era necessário que sim fosse defendido, obviamente, Jesus Cristo homem, até porque, como o apóstolo Paulo também vai dizer, que ele soube entender as nossas paixões exatamente por ter sido homem. Como homem, Jesus sabe, se entende, e por isso que nós referimos orações a ele, porque exatamente ele sabe da nossa dor e da nossa luta. Então é necessário a defesa obviamente aconteceu de Jesus Cristo ele ter nascido homem. Só que, como o apóstolo Paulo fala também que mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas humilhou-se em forma humana para nos dar a salvação. Então a obra de Cristo ela se torna perfeita e maior no momento que ele, como Deus, não quis usurpar ser Deus, mas ele preferiu sofrer e sofrer morte de cruz, morte maldita, certo? Então, por isso que esse ponto de refutação ele não deve ser aceito, ele não é aceito, porque sim, é Theotokos, é Deus encarnado, tá certo?
e por aí vai. Agora vamos lá. Cirilo de Alexandria e outros ortodoxos esclareciam que Maria concebeu somente a humanidade de seu filho, que aconteceu na encarnação, s- carregando o Deus homem. Por isso, o termo portadora de Deus Theotokos. O Concílio de Éfeso condenou o nestorianismo e o termo se manteve para destacar a perfeita deidade de Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que é o que eu acabei de explicar, tá? O que Maria gerou foi a humanidade de Cristo, não a deidade do mesmo. Tanto que você vai ver, enquanto Jesus vai crescendo, na passagem de Lucas, aonde fala que ele se perde, né? Quando eles retornam do Egito, né? E ele se perde ali, vai conversar com os sacerdotes no templo. É dito o quê? Que Jesus crescia na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Ou seja, e essa deidade de Cristo, ela não é aquele negócio assim que você via e tal. Não, era um negócio que até foi crescendo também. De acordo com o conhecimento dele aumentava, essa deidade ela foi se apresentando mais na vida de Cristo. Então, vamos dizer que Cristo nasceu como homem. Tá? Cristo nasceu como homem e passou todas as necessidades e dificuldades como homem. Ora, se ele nasce como Deus, 100%, né? A deidade estava ali, mas não atuante, não precisaria ele fugir para o Egito, né? Ele não correria risco. Mas Jesus precisava, ele precisava passar por tudo isso. Ele precisava entender a humanidade para que assim soubesse, né, nos consolar e também soubesse e tivesse a capacidade de nos salvar e nos perdoar enquanto homem. Porque olhando do ponto de vista da perfeição de Deus, como o próprio Deus diz, a justiça do homem para mim é como trapo de imundícia. É, percebe que Deus, a perfeição de Deus, muitas vezes vamos dizer assim, não a palavra não é essa, tá pessoal? Não é limitaria, mas pronto, como diz Jeremias, Abacuque, as nossas transgressões nos afastam de Deus. Então é impossível que Deus se aproximasse do homem na condição de pecador que o homem tem e ele na condição de Deus perfeito. Ou deveria haver um meio termo, e esse meio termo é o próprio Cristo, que passou o que passamos com o homem, óbvio, mesmo sendo homem, homem tentado em todas as provações, ele não pecou, tá? Vale ressaltar que Jesus não pecou, mas ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados, mas não pecou. Tá certo? Agora vamos lá. Para, vamos lá. Para entender para regulamentar a prática da Maria-idolatria, a Igreja Católica utiliza a expressão Mãe de Deus, que é bizarro, né, cara? Esse termo é um negócio tão assustador, tão bizarro, que Mãe de Deus porque Mãe de Deus pressupõe-se ela ser antes do próprio Deus. Ah, não, Gidão, mas mãe de Deus aí é porque Jesus é Deus e tal, também é Deus. Não, não, mas aí é que está toda a questão. Que depois eles vão se aprofundar ainda mais nessa idolatria, eles vão se aprofundar ainda mais nessa blasfêmia, porque quando eles falam mãe de Deus, aí calma, calma aí, se ela é mãe de Deus e Jesus é eterno, né? Jesus, ele é gerado do Pai, ele vem do próprio Pai, ele estava na eternidade com o Pai, tudo que foi criado por causa dele, certo? Jesus criou o mundo com o Pai. Opa, calma aí. Como é que você vai explicar Maria sendo mãe de Deus e não mãe de Jesus, humano? E não Jesus enquanto Deus? E calma que a gente vai chegar lá, tá? Jesus, ele rejeita essa maternidade na cruz. Por quê? Porque Jesus morrendo, segue-se ali o rito do casamento, tá? Então Jesus morre, dá divórcio, deu divórcio para Israel, morre, deixa Israel livre do primeiro marido e agora parte para casar com a igreja. E aí é onde Paulo fala do mistério do mistério de Deus, que aí ele fala é, é o mistério de Deus, que não é o homem e a mulher, mas sim Cristo e a igreja. Aí está o mistério de Deus. Não do homem e da mulher, mas de Cristo e da igreja. Porque Cristo morre, rejeita, deixa sua mãe e seu pai e se casa-se com a igreja depois da sua ressurreição. Claro que esse casamento não foi consumado ainda, tá? Ele tem que voltar para arrebatar a igreja. Mas você percebe que ele deve deixar essa paternidade, essa maternidade humana, totalmente. Certo?
Então, esse termo mãe de Deus, ele é bizarro de diversas maneiras. Ela não pode ser mãe de Deus daquilo que é anterior a ela, tá? Então, não é correto. Ela é mãe de Jesus homem. É por isso que é problemático a imagem de Jesus na cruz ainda, sabe? Jesus menino. É problemático por isso. Isso aí já passou. Dando a entender que Maria é antes de Deus. E aí eles falam, não, 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 não. Mas, pô, se ela é mãe de Deus, ela tem que ser antes, né? Ela tem que gerar Deus, né? Ela tem que gerar. E quem gerou Jesus, segundo a Bíblia, foi o próprio Pai. Então você vê aqui que, cara, isso aqui entra. Se a gente for parar só nesse termo aqui, isso entra em um monte de bizarrice teológica. Eu não sei se o Lucas, né, ele acredita ou não, se ele tem curiosidade ou não, entendeu? Mas eu peço que você estude com mais calma. Quem ouvir isso aqui não precisa deixar de ser católico de maneira nenhuma. Você tem como continuar exercendo sua fé. É claro que os dogmas católicos requerem isso aqui, tá? Que você professe esse tipo de coisa, mas, bom, né? Tá aí, eu tô passando a informação. Entretanto, ela não pode ser a mãe de Deus, pois Deus é um ser incriado e eterno, subsistente em si mesmo, e Maria é um ser humano caído em pecado. A gente fala isso aqui, os caras doidos. Limitado ao tempo e não poderia ter gerado algo eterno. A Bíblia nos esclarece que o menino Jesus nasceu como homem e assim se tornou filho de Maria, adquirindo a natureza humana, como foi prometido a Eva logo após o pecado em Gênesis 3, versículo 15. Portanto, Maria não pode ser mãe de divindade do Senhor Jesus Cristo, mas da humanidade, que é exatamente isso. E aí, quando Cristo está lá no seu processo de passar a ser divino, ele já não chama mais Maria de mãe, né? Ele olha para João, a gente vai ver esse texto mais a posteriori. Ele olha para João e fala, ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Que aí João passa a tomar conta de Maria agora, porque Jesus já não está aqui, né? Assim começou o desenvolvimento da tradição. Ah, tá. É aqui, ó. Como Maria era mãe de Deus, no melhor sentido dessa expressão, começaram a perceber que seria uma incongruência se ela tivesse subsequentes filhos comuns através de gerações comuns. Como resultado dessa inclinação maniqueísta de pensamento, ela foi declarada Aipartenos, sempre virgem, e os outros filhos, os Aldepoi ou irmãos de Mateus, foram forçosamente entendidos como primos de Jesus. E aí pronto, ele já começa, entendeu? Tipo assim, eles cometeram um erro. Qual é o correto, o mais sensato? Você cometeu um erro, você volta atrás naquela afirmação e conserta seu erro. Não, eles continuaram criando erros em cima de erros para justificar a visão teológica deles, tá? Que é um absurdo, entendeu? E aí começaram com esse pensamento de que não, opa, se ela é a mãe de Deus, ela tem que ser imaculada. Se ela é imaculada, então ela não pode ter feito sexo, ela é virgem para sempre. E depois disso tudo, você vai vir a outra problemática, que é a Imaculada Conceição de Maria. Pode. Depois você tem um problema da Imaculada Conceição de Maria. E- entendeu? Esse aí é o problema mais bizarro, porque depois disso tudo eles falam, calma aí, calma aí. Mas se Maria morreu e o corpo foi corrompido, é porque ela estava em pecado, ela tinha pecado. Então, opa, vamos dizer que assim como Jesus, Maria também foi concebida de forma milagrosa, através do Espírito Santo, em Isabel, sua mãe. Tá? E é por isso que Isabel também é transformada em santa. É Isabel? Acho que é Isabel. É transformada em santa. Tá entendendo qual é a questão? Que vira uma bizarrice em cima de outra bizarrice, que aí agora eles tiveram também que não. Então Maria também foi obra do Espírito Santo. Ela nasceu assim como Jesus. Entendeu? Então eles começam a criar todo uma doutrina em cima de Maria, exatamente. E aí ela se torna algo semelhante ao próprio Cristo, que é uma blasfêmia, né? E essa aqui esse texto aqui, né, os irmãos, ou irmãos de Mateus, tá, que era primo de Jesus, eles vão falar o seguinte, aqui naquele texto onde Jesus está pregando no Sinédrio, e aí chega lá o pessoal falando, ó, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aqui, espera ver-te. E aí Jesus fala o quê? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí eles falam aqui que ali era primo. Simplesmente, entendeu? Eles dizem, ah, não, a palavra quer dizer primo também, aqui era primo.
Só que aí você vai pegar os diversos outros textos bíblicos, a gente pode chegar lá depois. E um exemplo, quando Paulo está falando em uma passagem das suas prisões, o que ele passou e que algumas pessoas o abandonaram, né? Barnabé, Saulo o abandonou, Silas. E aí o que que acontece? Paulo ele vai falar dos que estiveram presentes com ele vai citar diversas pessoas e ele fala Tiago, o irmão do mestre. Quer dizer, por que Paulo deu destaque dessa forma? Por que ele não falou primo? Aí eles vão dizer, não, mas a palavra significa. Não. Todos se consideravam irmão, mas esse destaque em especial a Tiago no momento é porque era óbvio. E aquilo era importante para Paulo demarcar aquilo. Ó, o próprio irmão do Senhor está aqui comigo, ele me apoia. Tá? Ele não é contra o que eu falo, ele não é contra mim, ele reconhece o meu apostolado, tá certo? Então Paulo isso usa como uma referência de autoridade por Tiago, tá? Ser irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar lendo. Assim começou o desenvolvimento da tradição da mariolatria na Igreja Católica Apostólica Romana, de se prestar culto e adoração a uma reverência antibíblica, a Maria. Seus ensinamentos nunca tiveram algum significado e têm total rejeição dos ensinos bíblicos. Por isso não pode ter autoridade como a doutrina bíblica. São crenças extremamente errôneas que têm causado muita confusão durante os séculos subsequentes. E isso é um fato. Você vai ver que o que embasa todas essas doutrinas não é a Bíblia. Eles não têm fonte bíblica histórica, tá? Dos pais da igreja, dos pais apostólicos, dos pais gregos, romanos e asiáticos até o quarto século. Não existe nenhuma menção a isso. Não existe nenhuma menção a esse tipo de coisa. E você vai ver que tem coisas que são recentes, coisas que foram criadas em 1300. Recentes, eu digo, do ponto de vista escritural, tá? 1300, 1900, você vai ter essas doutrinas sendo consolidadas segundo a autoridade deles mesmos, tá? E não a autoridade bíblica. Depois perguntaram-lhe os fariseus, deixa eu ver? É. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos? Ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E é exatamente isso. Pegaram a doutrina que é mandamento de homem, tá? Em cunho e fundo tem coisas diabólicas porque se afasta da verdade de Cristo, tá? E colocaram no lugar de doutrinas de Deus, doutrinas de Cristo, porque a mariolatria é uma doutrina de homens, tá? Podemos encontrar em publicações que têm o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana, geralmente em panfletos populares, e a afirmativa de que a instituição foi fundada por Jesus Cristo em Jerusalém por volta de 29 depois de Cristo, que é obviamente uma inverdade absurda, tá? Absurda. Jesus não fundou nenhuma igreja e a igreja em Roma, não vou falar igreja de Roma, mas a igreja em Roma, ela foi fundada por um discípulo de Paulo. Não foi nem Pedro que fundou a igreja em Roma. Não foi nem Pedro, tá? Que fundou a igreja de Roma. Claro que eles colocam Pedro como o primeiro papa, exatamente, é, exatamente por conta, obviamente, que Cristo passou essa autoridade a Pedro. E sim, é reconhecida, tá? Naturalmente é reconhecida. Só que quem fundou a igreja de Roma foi o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens. Não foi Pedro, tá? E se eu não me engano, eu não sei se foi exatamente nessa data aqui, não, tá? Não sei se foi exatamente nessa data. Foi bem depois, se eu não me engano, tá certo? Bem depois disso aqui. E lembrando, pessoal, sim, a Sagrada Conceição de Jesus Cristo é sim um dogma, é sim uma doutrina, tá? Maria era virgem. Agora, Isabel, a mãe de Maria, ser virgem, é Isabel, meu Deus do céu. Depois eu dou uma conferida. Eu acho que Isabel é a mãe de João, tá? Eu dou uma conferida. Mas eu acho que tinha o mesmo nome, que era tanta Maria na época, tanta Isabel, entendeu? Tá certo? Então, aí eles começam a escalonar demais. E que as demais denominações foram inventadas por homens. Apresentam listas com líderes pioneiros como sendo fundadores delas, como Pedro. Fazem isso, quer dizer, Pedro não é fundador da igreja de Roma, tá? Pedro não é, tirem isso da cabeça. Pedro não é fundador da igreja de Roma.
tá? Fundador da Igreja de Roma, é um dos discípulos do apóstolo Paulo. Fazem isso com o objetivo de persuadir seus leitores e dizer que o catolicismo romano veio de Deus e que com isso tem autoridade para ensinar, e que as demais denominações vieram dos homens, validando seus argumentos sobre o texto das Sagradas Escrituras fora de seus contextos, assim como usam para validar a adoração a Maria e a tantas outras heresias ensinadas pela instituição romana. Entretanto, podemos observar que as Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas por Deus e suficiente para servir de padrão para o povo de Deus. Paulo escreveu a Timóteo a seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, o guia do cristão deve ser único e exclusivamente as Sagradas Escrituras. Aí eles vão dizer, seus bibliólatras. Bom, se a gente idolatra a Bíblia, como vocês dizem, a gente está respeitando ao máximo as Escrituras e a Cristo, porque a palavra revela Cristo e Cristo é a própria palavra, certo? E não pensamentos humanos eh, corrompido, tá? Doutrinas humanas, jamais vamos respeitar doutrinas humanas. No período obscuro e crucial da história da Igreja Cristã na Idade Média, havia pessoas que rejeitavam a autoridade papal e o padrão proposto pela Igreja Católica Apostólica Romana. Um exemplo disso foi os valdenses. Aos poucos, no transcorrer dos séculos, foram sendo incorporadas práticas estranhas, incluindo principalmente elementos de origem pagã, missas em latim, que era um idioma pouco conhecido no mundo, existia obras para obter a salvação, principalmente a contribuição financeira para se obter a salvação, cultos aos santos, aos mortos e à Virgem Maria. No lugar da Bíblia, como principal fonte de autoridade, colocam a tradição, proibindo a leitura da Bíblia pelos leigos e batizando crianças. Colocam a tradição, proibindo a leitura da Bíblia. Até hoje isso acontece, tá? E aí é engraçado porque você vai ver que, como é dito aqui, você tem diversas inserções pagãs no meio do. Bom, eu já expliquei sobre isso. Existem algumas coisas que foram inseridas para despaganizar, só que houve uma desmedida, porque eles inseriram até alguns rituais. Então, sim, é natural que algumas festas pagãs se tornaram festas cristãs. Um exemplo, no lugar do Sol Invictus, você coloca Cristo como Sol Invictus. É natural, porque as pessoas adoravam o Sol Invictus, passaram a enxergar Cristo. Só que eles incorporaram também alguns rituais, e isso é muito problemático, tá? Isso é muito problemático. E aí, como isso começou a entrar em choque com as escrituras na época, lá desde os primórdios, tá? Pessoal, a partir do século V, tá? A igreja de Roma, ela passa a se corromper e muito por conta que Roma atraía muitos poderosos, então eles queriam abraçar todo mundo. Alguns poderosos passaram a tomar conta de igrejas, né? E você vai ter aí o primeiro imperador, você vai ter Teodósio ali já se engraçando, mas o primeiro imperador oficial você vai ter Constantino, tá certo? Ali a partir do século V. E aí, velho, começa a degringolar. Então, como isso confrontava a Bíblia, eles passaram a não, a extrair a Bíblia e pegar doutores, né, ali das escrituras para interpretar. E cara, isso é exatamente o que o judaísmo fez com a Torá, a tradição. E o próprio Jesus condena a tradição na Bíblia. Por causa das vossas tradições, vocês corrompem a verdade. E é exatamente isso que o catolicismo faz. E o catolicismo, ele tem diversas tradições físicas muito próximas do judaísmo. Um exemplo, o kippah, não tem, os cardeais não usam? Ali é o kippah. É o kippah, aquilo é extraído do judaísmo. As diversas estolas sacerdotais, as cores que é utilizada, é extraído do judaísmo. Eles não são tão diferentes assim. E aí quando você pega que um cristão não pode ler a Bíblia por si só, mas tem que ter a tradição, tem que ter o catecismo, tem que ter um padre, é exatamente o que o judaísmo faz com os seus fiéis. Eu não consigo ver muita diferença, né? Então, tem muito católico crítico do judaísmo, mas utiliza das mesmas estratégias, né? Isso é complicado. O catolicismo em si se opõe ao judaísmo, mas são bem próximos no seu modo de agir, entendeu? Vamos. Ninguém encontra o padrão de culto da igreja primitiva nela. Um exemplo, a ceia que eles fazem ali, né? A ceia mitraica, porque não é uma ceia cristã, o que o catolicismo faz, nem o protestantismo, tá? Porque o protestantismo também bebe muito da fonte do catolicismo.
tem muitas, tem até pastores que reconhecem que a ceia não deveria ser feita do jeito que é, né, a ceia cristã mesmo, quando você vai pegar historicamente falando, você pega Paulo falando historicamente, era uma ceia mesmo. As pessoas se reuniam, levavam comida, banquetes e tal, e as pessoas se reuniam em confraternização uma vez na semana, a depender do local, né, sempre aos domingos. No início era nos sábados, depois passou para os domingos, tá. Não vou entrar no mérito por quê, mas, por conta de questão de confusão judaica, foi retirado do sábado, e calendário também foi colocado no domingo. E ali você tinha uma ceia mesmo, tá? As pessoas se reuniam, comiam, bebiam. Era um negócio assim, era uma festa, né? Era uma confraternização entre os irmãos, entendeu? E esse modelo atual da hóstia, do sol ali, da hóstia e tal, isso aí não é cristão, tá? Não é cristão, sim, existe muitos elementos pagãos, tá? O que alguns protestantes explicam é que, seria muito complicado fazer uma comida para todo mundo, então eles preferem simplificar. Poxa, na moral, eles fazem uma vez por mês, dá sim para organizar, tá? Dá sim. Se fosse para qualquer outra besteira, daria, né? Mas enfim. Por isso, precisamos evangelizá-los, pois procuram temer a Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? E aí coloca Maria no mesmo pé de igualdade que Jesus. E aqui vocês podem ver, eu vou deixar linkado isso aqui para vocês, né? É, aqui vai dar uma explicação de tudo, ó. Cara, essa imagem por si só é uma imagem extremamente bizarra, né, cara? Bizarra. Você tem o pai, você tem um filho e você tem a mãe sendo coroada aqui, e o Espírito Santo em cima. É uma imagem assim que me causa náuseas, sabe? É um negócio nojento. Daqui vem também toda a problemática de você endeusar a mulher hoje em dia, tá? Da mariolatria. Vem muita coisa. A partir principalmente do Vaticano, Concílio Vaticano II, aqui tem as explicações. Você vai ver que se aproxima muito aqui do mito da Pit-Sofia, tá? Que vem do gnosticismo, crenças e mitos babilônicos e judaicos, é uma bagunça. Então vem muito disso. E sim, muitos desses elementos foram incorporados à Maria exatamente para atrair alguns fiéis dessas religiões, tá? Na época. Então você tem essa problemática. Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito extenso, mas vocês podem ler aqui, tá? Você tem um texto aqui, ó, um exemplo. Eu só vou ler o início aqui para vocês terem uma noção. Essa matéria também tá no site da CNBB, ou seja, é oficial aqui do catolicismo, tá? Olha como eles instituíram o dogma da Assunção de Maria, ou seja, como Maria ela era também divina, o corpo dela não tinha como se degradar de forma pecaminosa na terra. Então, o corpo dela também foi assunto aos céus. Tipo assim, os caras vão escalonando para tentar explicar, eles vão piorando a situação, entendeu? O dogma da Assunção de Maria foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, ou seja, é um negócio bem recente, hein? Tá nem perto de alguém do primeiro século, segundo, terceiro, aprovar isso aqui. Com a publicação da Constituição Apostólica Magnificentissimus Dei, que traz a seguinte declaração: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, tá? Que a Imaculada Mãe de Deus, ai, sério, dá uma agonia ouvir, ter que ler isso aqui. A sempre Virgem Maria, tendo completado o curso da sua vida terrena, foi assumida como corpo, alma na glória celeste. Antes disso, haviam petições para que se apresentasse uma definição dogmática para o tema. Pio XII preferiu fazer uma ampla consulta ao episcopado do mundo inteiro. Então, assim, ele pediu opinião. Vocês acham que é bom a gente colocar Maria como uma deusinha aqui? É basicamente isso, pessoal. Não tem prova histórica nem nada disso aqui. Entendeu? Simplesmente eles decidiram que era assim e decidiram. Isso é um ato de fé. Vocês vão ver aqui no texto, é um ato de fé. O católico tem que acreditar. E acabou. Entendeu? Basicamente isso. Vou deixar aqui para vocês lerem. E aqui tem aqui também a consagração e devoção à Virgem Maria. Devoção é adoração. Vocês são idólatras, mas vamos dizer que não. Então tá aqui outro texto também que eu vou deixar linkado para vocês. Eu tenho esse texto linkado aqui. Se eu não tiver, eu vou copiar aqui, vou salvar ali para linkar para vocês também e esse texto. Agora eu quero fechar com esse texto aqui para a gente não ir mais além, tá? Isso aqui é só um resumo de uma das matérias da Escola Bíblica Dominical, mas serve aqui só para a gente meio que pontuar algumas coisas que a gente já leu aqui, tá? Só para resumir. Vamos lá.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Tá? Então, só existe um mediador. Eles falam lá, peça à mãe que o filho atende, né? Eles intercedem por Maria. Vocês estão intercedendo pelos mortos, e isso vai ser cobrado. Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E aí Paulo já combateu aquela doutrina que fala que Jesus não veio por obra e graça divina através de Maria. Ele já combate isso aqui, dizendo que é o Jesus Cristo homem, sim, aquele homem que passou pela Judéia, pela Galiléia, é esse mesmo Jesus divino que a gente prega, tá? Porque eles tentavam, algumas pessoas tentavam separar, não, esse Jesus humano é uma coisa, o divino é outra, tá? E aí Paulo faz questão de pontuar que ele está falando do Jesus Cristo homem, tá? Vamos lá. Jesus, o filho primogênito de Maria, ou seja, em Lucas você vai ver que Jesus é o filho primogênito de Maria, mas ela teve outros. Os outros filhos de Maria vai estar ali em Mateus capítulo 5. Quinta-feira, Maria mandou obedecer a Jesus e não a ela mesma, né? Aqui ele está falando da primeira multiplicação, do primeiro milagre de Jesus, o milagre do vinho transformado em água. E aqui ela fala: façam tudo o que ele vos disser. Não, que ele chega lá e fala: Jesus, fala com Maria, ou Maria fala com Jesus e tal. Aí ela fala: faça tudo o que ele vos mandar. Maria afirma ser salva pelo Senhor. Tá? Esse texto aqui é interessante, vamos dar uma olhada nele aqui. Esse texto aqui ela está com Isabel, mãe de João Batista. Ela vai falar com Isabel, e aí João Batista salta, né, da barriga de Isabel quando sente que ali é Cristo. Ó, disse então Maria: a minha alma engrandece ao... E aí Isabel chama ela de agraciada, tá? E aí ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é Deus Salvador? O próprio Cristo. Ela tá agradecendo pela própria salvação dela, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E não é Maria cheia de graça, não é. Na tradução da Igreja Católica, Ave Maria, vai estar lá Maria cheia de graça. E está errada essa tradução. Essa tradução ela é complicada. Ela é complicada por quê? Porque como é que alguém é cheia da graça? Né? Se isso é um exercício, enchei-vos da graça de Deus, então é o Espírito Santo que trabalha nessa questão. Quando eles colocam que Maria é cheia da graça, é porque ela não precisa mais dessa graça. Tá? E, na realidade, ela mesma fala: eu sou bem-aventurada. Ela é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa bem-quista, é uma pessoa abençoada, mas não é uma pessoa cheia de graça. Cheio de graça é o próprio Cristo. Porque me fez grandes coisas o poderoso, é o santo o seu nome. E aqui ela já faz referência aqui a o Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que é o próprio Cristo, né? Enfim, não muda muita coisa. Ah, calma aí, deixa eu voltar. Tá. Jesus encarregou o apóstolo João para cuidar da sua mãe. Isso aqui também é uma boa leitura. Vamos lá. E aqui fecha com chave de ouro, né? Vocês vão entender o Jesus homem, quando encerra a sua ação como homem e inicia a sua ação como Deus. E aí ele rejeita, obviamente, né? Por N motivos, ele rejeita a maternidade de Maria. Até porque agora ele, né, deixaria seu pai e a sua mãe e uniria a sua esposa. Claro que isso não foi consumado, que é com a igreja, vai ser no fim dos tempos, mas é nesse processo que ele está agora, para a sua vinda à meia-noite, para se casar com a igreja. E aí existem outras problemáticas, é porque não dá para abordar tudo, gente, é sério, é muita coisa. Porque aí, você vai ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui, você pega aqui embaixo no comentário de um maluco aqui, tá? Eu vou ler o comentário só para vocês entenderem um pouco da origem dessa ideia, até das roupas de Maria e tal. Por isso que eu botei esse link aqui para você ver que tem sim ligação com Pit Sofia, tá? Não, é esse link aqui, ó. É esse link aqui, tá? Lembre-se que eu vou deixar aí linkado e vocês vão ler. Esse link aqui tem a ver com isso aqui, ó. E eu não peguei olhando, não, isso aqui parece, eu vou usar. Não, não. É porque tá muito ligado mesmo, ó. Tu és protestante? Todos sabem que o marianismo é a catolização do sofianismo, que existia antes da formação da Igreja Católica, em que Sofia, ou a sabedoria, isso aqui vem do gnosticismo. Então toda a gnose, ela traz isso aqui. Então isso é antes mesmo do catolicismo abraçar isso. Então existiam homens que já pregavam isso. O que foi feito foi uma roupagem diferente para isso aqui. Tá? Mas isso aqui quem pregava era Marcião,
de Filipe, que o próprio apóstolo Pedro o chamou de filho do diabo, exatamente por causa dessas ideias aqui que ele pregava. Sofia, ou sabedoria, é a filha primogênita do Pai eterno, irmão celestial de Cristo. E olha a bizarrice que isso chega, tá? Que como deusa, desceu à terra duas vezes, uma no Éden e outra para ser a mãe terrena de Jesus. Quer dizer, ela é mãe, ó, a bizarrice, ela é mãe, ela é esposa e ela é irmã. Eu nem vou falar o que é isso aqui, tá? Porque eu vou respeitar o tema do vídeo. Mas vocês percebem a bizarrice? Mas diz, não, mas isso aí ele tá falando de Sofia. Tem semelhanças com Maria, a visão católica de Maria, mas Maria não é isso para Jesus. Não? Tem certeza que não é? Um exemplo, eles dizem que aquela mulher que aparece na visão de Apocalipse é Maria. Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Ali representa diversas mulheres, mas principalmente o final da história é a igreja. Se eles defendem que aquilo ali é Maria mesmo, é a aparição de Maria, e não a representação e figura da igreja, e sim, Maria pode estar incluída nisso, vai cair nisso aqui. Que Maria tanto é mãe, como irmã, e como mãe. E como mulher. Porque a igreja, em certo ponto, ela é mulher. Ela é a esposa de Cristo. Enquanto Jesus humano, os cristãos ali da época, não, os seguidores eram irmãos. Jesus morto, glorificado, ressuscitado, tá? Vale sempre ressaltar, ressuscitado, glorificado, ele se torna marido da igreja. A igreja é sua esposa. Se aquela mulher que aparece na visão de Apocalipse é Maria, não é estranho? Pois é. Irmã celestial de Cristo, e isso aqui entra em Emanjá também, é um sincretismo brabo, tá? E como Deus desceu à terra duas vezes, uma no Éden e outra para ser a mãe terrena de Jesus, pois ela tem o poder de criação. Então você vê a bizarrice, né? Então, se ela é mãe de Deus, de Deus, isso aqui não está errado também. Se ela é mãe de Deus, ela criou Deus, né? Então você vê que cara, você vê que a Maria-Oração é um negócio muito mais bizarro e profundo. Ela também seria esposa do Espírito Santo. Aqui já entra em conflito com o próprio judaísmo, que o judaísmo fala que o Espírito Santo é a esposa de Deus. É outra loucura, né? Também é trina, daí ser irmã, mãe e esposa de Cristo. Nossa. Cara, eu sinto nojo em ler isso, porque isso aqui pra mim é blasfêmia, sabe? Então dá uma agonia ler isso aqui. Como a igreja oficial não conseguiu abafar essa adoração cuja origem são alguns textos gnósticos, como Sobre a Origem do Mundo e Pizza Sofia, ela resolveu dar à Virgem Maria as características da Sofia, até porque se pregava que Maria tinha a alma de Deus. Daí ela consegue abarcar esse pessoal dentro da igreja. Para quem conhece a deusa Sofia, aquele livro Glórias de Maria, nada mais é do que a deusa Sofia em sua encarnação, Maria. Tá? Não sei que livro é esse, mas os católicos devem conhecer. Então estão usando como referência, vejam aí, tá? Não querendo criticar, creio que o protestantismo prega a bibiolatria. Aí é isso aí, tipo assim, os caras estão nas piores heresias possíveis, nas coisas mais hediondas, né? De coisas sexuais, mas o problema do protestantismo é não aceitar isso porque não está na Bíblia. Você já viu, cara, a dissonância cognitiva desse povo? Isso mesmo, adora a Bíblia sagrada. Pô, se é sagrada, você está falando que a Bíblia é sagrada. Aquilo que é sagrado deve ser adorado. Todo mundo sabe que quase tudo lá está distorcido. Cara, olha o nível esse povo que eu rejeito, que para mim é anátema, seja amaldiçoado uma pessoa dessa. É exatamente isso. Eles pegam um monte de loucura, de coisa absurda, de colocar que Jesus é casado com a própria irmã. Você vê os absurdos aqui, mas o problema é você acreditar na Bíblia. E aí começa a dizer que a Bíblia é adulterada. Mas não a mente corrompida, diabólica de uma pessoa dessa, né? Favorecer os interesses ocultos. Basta ler os apócrifos, como Sobre a Origem do Mundo, para ver como o Pentateuco é falso. Se eu não me engano, essa Origem do Mundo aqui é aquele livro que foi escrito por um brasileiro. Agora cada um acredita no que quer. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha deusa é Sofia, Virgem Maria. Eu até escrevi uma coletânea de. Eu acho que isso aqui é um português. De orações. Por isso que eu estou estranhando algumas palavras. É coletânea, ele fala coletânea, se bota C antes do T. Orações para minha deusa, disponível em 5 idiomas: Sofia, Sama, Banzai. Então por aí você vê. Depois você lê esse texto, você vai estranhar as similaridades. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Maria afirma ser salva pelo Senhor, beleza? Jesus encarregou o apóstolo de cuidar de Maria, beleza? Já acabei de ler. Não, não li não. Calma aí, aqui ó.
E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Jesus já não reconhece Maria como mãe, porque aqui ele está para ser glorificado. Depois disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Passou a cuidar de Maria, porque ela ficaria desamparada. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem despojada com um varão cujo nome era José, de Davi. Tem um outro texto que eu quero ler. Depois vocês leem aqui, tá? Isso aqui não vai fugir muito do que a gente já leu, não, tá? É só resumido. Ah, tem um outro texto que eu queria ler aqui, mas eu não sei se eu vou achar. Aqui, ó. O texto é basicamente. Deixa eu ver, é isso aqui, ó. Mas é basicamente isso aqui, ó. E não conheceu a sua esposa, até que o menino nascesse. Eu sei que eu escrevi errado, mas é só para adiantar meu lado aqui. Ó, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Depois disso aí, meu amigo, José e Maria tiveram diversos outros filhos. Não conheceu, tá? Conhecer aqui na Bíblia a gente sabe que é deitar-se, né? Sexo. Não conheceu até que. Bom, e eu finalizo por aqui, obviamente. Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Eu vou deixar esse link e talvez esse link, não, esse link aqui, tá? Para vocês darem uma lida em como complemento, obviamente, ao vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que o Lucas tenha entendido, não tenha se ofendido em nenhum momento. Minha intenção não é ofender, mas é te libertar de uma idolatria, caso você, né, acredite nisso aqui, ou se foi por curiosidade, querer entender para não cair em erro, amém, tá aí também a mensagem para você. Tá certo, Lucas? Então é isso aí. E lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, vai estar aí nossa chave Pix, que é meu e-mail, tá? Isso ajuda demais e nos incentiva aqui a estar sempre trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Aí, consegui diminuir aí uns 3 minutos de vídeo.